Você escreveu perguntando o que significa o arrebatamento, e entenda que o arrebatamento não pode ser confundido com a vinda de Cristo a este mundo. Porque no arrebatamento ele não chega a descer até o mundo. Somos nós, salvos por Cristo, que subimos e vamos encontrá-lo nos ares, nas nuvens, que não é na terra, é acima. Então nós estaremos no céu para a celebração das bodas do Cordeiro. Eu pediria que você lesse 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, Evangelho de João 14, versículos 2 ao 3, Efésios 5, versículo 25 ao 27, Apocalipse 19, versículo 7 ao 9, que tudo isso vai falar, fala de alguns aspectos dessa vinda de Cristo para os seus, não para o mundo. E então, depois que ele nos levar para o céu, nós voltaremos com Cristo em poder e glória na sua vinda, aí sim a vinda visível de Jesus, de Apocalipse 19, 14, não é? Para reinarmos com ele. E tem várias passagens que mostram isso. O versículo que você citou em 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 10, poderia ser melhor entendido se você completasse o que diz no versículo 7, com aquilo que está em Judas 1, versículo 14, que diz assim: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Que santos? Os santos que subiram no arrebatamento. Zacarias 14, 5 também. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Eu creio que os santos que esses versículos falam, somos nós que fomos previamente arrebatados, e os que foram previamente ressuscitados por Cristo, e voltam à terra daí, sobre a terra, com Cristo para reinar. A ordem é a seguinte. Primeiro, 2 Tessalonicenses 2,7. O mistério da injustiça que operava no tempo do apóstolo Paulo, ainda opera hoje. Agora, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Eu vou colocar fora de ordem, porque daí vai ser mais fácil de entender. A igreja professa que a cristandade torna-se apóstata, ou seja, os que não foram salvos. E ela vai abandonando a verdade, pouco a pouco, até chegar no seu ápice. Depois, terceira parte, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 ao 7. É tirado o que resiste, ou seja, o Espírito Santo, que hoje habita na igreja, o qual impede a plena manifestação do diabo nesse mundo. Obviamente a igreja é tirada junto, porque ela está selada pelo Espírito, como nós aprendemos em Efésios 1. Depois, em seguida, qual a próxima etapa? 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 10. O iníquo é revelado. O iníquo, que é o anticristo. Próxima etapa, 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. Cristo vem em glória com seus anjos e santos para destruir o iníquo. Evidentemente, 1 Tessalonicenses 5 fala da vinda do Senhor para o mundo. Ou seja, ele vem como um ladrão para o mundo. Porque para nós que somos salvos, ele vem como noivo. Nós estamos esperando. Para o mundo que não espera, aí sim, será como a vinda de um ladrão à noite. O mesmo assunto é tratado em 2 Pedro 3, de 9 a 14. E a palavra aguardando, no versículo 14 de 2 Pedro capítulo 3, está conectada ao que aguardamos no versículo 13, ou seja, os novos céus e a nova terra, e não que devemos esperar pela vinda do Senhor para o mundo como ladrão, não. 1 Tessalonicenses 4, quando o Senhor vem buscar os seus, há um alarido para acordar os que morreram em Cristo. Há também a voz do arcanjo, que parece ser o próprio Senhor, na forma como ele aparecia para os santos do Antigo Testamento. Ou seja, como um arcanjo, e cuja voz aqueles santos já estão familiarizados, né, os do Antigo Testamento, ressuscitando. E aí também tem a trombeta de Deus, que encerra a dispensação de Deus, da graça de Deus. E eu creio que essa seja a mesma trombeta de 1 Coríntios 15, que está conectada com a ressurreição. Mas não confunda essa trombeta com a última das 7 trombetas de Apocalipse 11, de 15 a 18, porque elas serão soadas no fim da grande tribulação, quando Cristo virá dos céus para tomar posse do reino neste mundo. E são trombetas soadas por anjos. Também não se deve confundir com a trombeta soada em Mateus 24, de 30 a 31, e Isaías 27, 13, que se refere à reunião de Israel, da parte dos anjos, após a vinda de Cristo para reinar.
Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu que gosta das coisas que eu publico, mas ficou decepcionado ao saber que eu creio no arrebatamento, o qual, segundo você, foi grandemente alardeado na série Deixados para Trás, produzido por Hollywood, e agora vem com toda a força e nova roupagem no filme de Nicolas Cage. Você afirma ainda que o arrebatamento é, entre aspas, abre aspas, algo totalmente engendrado pelos Illuminati, que dominam os estúdios de Hollywood. E acrescenta aí alguns links, fecha aspas, e acrescenta aí alguns links na tentativa de provar que isso é, abre aspas, totalmente antibíblico. O seu e-mail termina dizendo que em sua cidade há vários admiradores de meu ministério que estão intrigados por eu aceitar abre aspas, a teologia dos Illuminati que não tem base bíblica, fecha aspas. E pedem ainda, abre aspas, um novo vídeo postado pelo Mário que conhecemos e admiramos, corrigindo a interpretação pré-tribulacionista. Fecha aspas. Eu fiz o que você pediu e fui ver, não o vídeo que você pediu, mas eu fui ver os links que você enviou. De um site do tipo Imprensa Marrom, que traz Illuminati no nome, e só tem teorias conspiratórias para tentar provar que qualquer coisa ruim que aconteça no planeta é culpa dos tais Illuminati. Eu nem perdi o meu tempo em ir adiante com este site e fui tentar os outros links, todos de um mesmo site, de um outro site. Sinceramente, eu acho que você não examinou os fundamentos da pessoa que criou o site, os fundamentos da fé dessa pessoa. Pois se tivesse examinado, veria que o fato de ela não acreditar no arrebatamento é o menor dos males. O site é de uma mulher que diz um dia ter tido um sonho no qual Deus a teria escolhido para restaurar as verdades dadas à igreja. Como se Deus pudesse se contradizer ao escolher essa mulher para ensinar doutrina, pois a palavra de Deus proíbe claramente que a mulher ensine, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12. O site traz uma série de textos de autoria da autoproclamada profetisa, dizendo que as almas dos ímpios serão aniquiladas no final, que a Trindade é um mito, que o destino da igreja não é o céu, que nós devemos guardar o sábado porque o domingo é a marca da besta, que a perdição não é eterna e a salvação não pode ser recebida apenas pela fé, mas pela imitação da vida santa de Jesus Cristo. Você tem certeza de ser este mesmo o site que você quis me passar para provar que o arrebatamento não tem base bíblica? Sinceramente, se você diz que aprecia o evangelho que eu tenho pregado, ou você nunca entendeu o que eu disse, ou não está avaliando com cuidado a fonte que usa para rejeitar o arrebatamento. A terceira opção seria você crer em toda a bobagem que aquela mulher prega, mas eu espero sinceramente não ser este o seu caso. Nos devaneios dela, essa sonhadora do site afirma uma série de argumentos contra o arrebatamento, os quais ela chama de irrefutáveis. Mas foi fácil refutar um a um. Eu até postei a refutação na área de comentários do site dela. Mas algumas horas mais tarde eu vi que ela tinha refutado a minha refutação, excluindo o meu comentário. Mais tarde eu achei que nem deveria ter perdido tempo em comentar ali, porque o que aquela mulher precisa mesmo é do Evangelho, para crer em Cristo, para a remissão de seus pecados. A sua afirmação de que a salvação é pela imitação de Cristo deixa muito claro que ela ainda não conhece a salvação eterna recebida por graça e pela fé em Jesus e no seu sacrifício no Calvário. Mas é triste encontrar nos comentários do site cristãos incautos caindo na conversa dela, que não é nem um pouco inofensiva. Ao eliminar o arrebatamento da perspectiva do cristão, ela elimina também a bendita esperança de nosso encontro com Cristo a qualquer momento e joga essa esperança para algum momento no fim do mundo, além de lançar os seus leitores na incerteza da salvação, pois os faz pensar que terão que passar pelo juízo final e
os leva também a se preocupar mais com guerras e rumores de guerra, como fala em Mateus 24:6, do que com o encontro com o Senhor nos ares. Tinha um que comentou aqui na área de comentários, que já pedia, inclusive, para ela escrever algo, como preparar-se para a grande tribulação, com dicas de, abre aspas, como se manter em momentos de crise e guerra, como obter água potável, como plantar, como aproveitar ao máximo as cascas e sobras de alimentos, como criar animais, noções básicas de defesa, etc. Fecha aspas. Quando eu comecei a ler os argumentos irrefutáveis, eu logo percebi que ela deve ter aprendido sobre o arrebatamento em livros e filmes como Deixados para Trás. O que equivale a apresentar uma lista de argumentos irrefutáveis contra a medicina depois de assistir o seriado House. Aquele filme, Deixados para Trás, e muitos livros alarmantes que falam do arrebatamento têm tanta base bíblica quanto um gibi. Por isso, boa parte dos argumentos nem precisaram ser refutados, porque não apontam para versículos que falam do arrebatamento, mas aqueles que esses filmes e esses livros ensinam como sendo do arrebatamento. Todos eles tirados dos evangelhos. O problema é que nós não temos o arrebatamento nos evangelhos. Em lugar nenhum dos evangelhos aparece o arrebatamento. Porque esse foi um dos mistérios revelados a Paulo, como está em 1 Coríntios 15, 51. E Paulo nem era convertido quando Jesus andou aqui neste mundo. Os outros apóstolos não sabiam do arrebatamento. Foi Paulo que recebeu diretamente do Senhor Jesus essa revelação. E era um mistério oculto, assim como era o mistério da igreja, que você não encontra no Antigo Testamento. Capítulos como Mateus 24 e Lucas 21 não fazem qualquer menção do arrebatamento da igreja, mas são exclusivamente dirigidos aos judeus e falam tanto da destruição do templo como da grande tribulação. Portanto, eu vou tratar das passagens que são citadas por apresentarem as outras passagens, porque aquela cita do Evangelho não tem nada a ver com o arrebatamento. Mas eu vou citar as outras, porque algumas podem trazer certa dificuldade também para crentes sinceros, em especial aquelas passagens que trazem a expressão no último dia. A autora tenta provar que não haveria arrebatamento porque a ressurreição só deve ocorrer no último dia, e as passagens que ela usa são essas. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 39 a 40. A mesma expressão, no último dia, aparece ainda em João 6, 44, 54 e João 11, 24. A outra passagem que ela cita é João 12, 48, que diz: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. O comentário da autora é que tanto a ressurreição quanto o juízo final de todos os homens ocorreria no último dia, o que provaria então que o crente iria passar pela grande tribulação. Ocorre que nessa última passagem que eu citei, ela está falando do juízo daqueles que rejeitarem o Senhor e não receberem as suas palavras. Categoria até em que a própria autora se encaixa ao não crer no que a Bíblia diz, que a salvação é pela fé em Cristo. Os ímpios que rejeitarem a salvação pela fé em Cristo e na sua obra no Calvário, aqueles inclusive que quiserem andar como Jesus andou para tentar ser salvo por suas obras, e não creram nas suas palavras, passarão sim pelo juízo final, o grande trono branco, de Apocalipse 20, de 11 a 13. Mas nenhum daqueles que comparecer ao juízo final será salvo, pois ali, em Apocalipse, trata-se de um tribunal para lavrar sentenças e não para julgar se alguém andou fazendo bem ou para pesar as boas ações, colocando uma balança, comparando as más ações com as boas ações, ver qual pesa mais. Isso é bobagem. Naquele momento ali do juízo do grande trono branco, os salvos já estarão na companhia de Cristo, porque ele prometeu: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, já agora. E não entrará em condenação, outra versão diz, não entrará em juízo ou julgamento, mas passou da morte para a vida. Quando? No momento em que creu nele. João 5, 24. Mas então, por que diz tanto que a ressurreição quanto o juízo final aconteceriam todos no último dia? Porque dia
tem vários significados e nem sempre se refere a um período de 24 horas. Por exemplo, Sofonias 1, de 15 a 16, fala de dia com um período de grande tribulação. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. A expressão dia não delimita necessariamente uma data, como nós vemos também em Gênesis 26, 33. Por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. Isso não significa que amanhã a cidade teria necessariamente outro nome. Também pode ser usado a palavra dia para falar de um período futuro, como em Gênesis 30, 33. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã. Se você me perguntar, por exemplo, se eu já atingi a estabilidade financeira, eu posso responder que ainda não, mas um dia eu chego lá. Você não iria querer saber a data desse dia, né? Porque eu estou falando de um tempo futuro, eu não estou falando do dia de 24 horas. Na Bíblia você encontra expressões como o dia do juízo, o dia do Senhor, no último dia, todas elas com diferentes significados para dias e épocas diferentes e também, às vezes, relacionadas a diferentes pessoas. Portanto, nos evangelhos, quando Jesus fala da ressurreição no último dia, ele está falando de um período de tempo que engloba todo o período desde a vinda de Cristo para receber os seus santos nos ares, no arrebatamento, até o tempo quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. 1 Coríntios 15, 24. Assim, a ressurreição do último dia, mencionada no Evangelho de João, inclui a ressurreição tanto dos salvos quanto dos perdidos, mas estas não ocorrem em um mesmo momento. Mas, como mostram outras passagens, elas estão separadas por um intervalo de pelo menos 1007 anos. Para entender isso, eu sugiro que você leia em www.respondi.com.br os textos Haverá mais de uma ressurreição? E outro texto, quem participa da primeira ressurreição? O simples fato de a palavra de Deus falar de uma primeira ressurreição em Apocalipse 20, de 5 a 6, demonstra que haverá mais de uma. Lembre-se também de que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, 2 Pedro 3, 8. A autora do site usa então a passagem de 1 Coríntios 15, 22 a 26, na tentativa de provar que, exceto a ressurreição de Cristo, que já ocorreu, todos os outros eventos acontecerão em sequência, mas todos nesse último dia de 24 horas. Ela menciona a passagem assim: assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, que obviamente ele já ressuscitou, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Eu li a passagem em 1 Coríntios 15, de 22 a 26. O problema é o seguinte: se Cristo vai voltar no último dia para ressuscitar os salvos, primeiro os perdidos e depois finalmente lançar a morte e o inferno no lago de fogo, como fala Apocalipse 20, 14, quanto tempo ele vai reinar? Quanto tempo ele vai ter para reinar? Porque a passagem é clara em mostrar que ele irá reinar do momento em que voltar até o momento em que aniquilar o último inimigo, que é a morte. E se fosse um dia de 24 horas, Cristo reinaria apenas algumas horas antes de entregar o reino a Deus, ao Pai. 1 Coríntios 15, 24. Porque a passagem diz o seguinte: porque convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo é a morte. Quanto tempo ele teria que para reinar, então, num prazo de 24 horas, entre a vinda dele, o juízo de todas as pessoas, a condenação dos ímpios e o fim da morte, né? Vencer a última coisa que vai ser eliminada é a morte, e aí ele entregar o reino. Em um dia.
Outra passagem que ela usa para tentar provar que só deveríamos aguardar por uma única vinda de Jesus no último dia é Hebreus 9, 27 a 28, que diz: como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que os esperam para a salvação. Não para aos que o esperam para juízo. Usar esta passagem para provar isso é tão válido quanto para provar que morreu e em seguida vem o juízo. É tão válido como dizer que se eu vou estar em São Paulo hoje e no Rio amanhã, fica provado que não existe nenhuma cidade entre Rio e São Paulo. No próximo argumento, ela é obrigada a alterar uma passagem para justificar sua tese. Ela usa a passagem que diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas 1, de 14 a 15. O argumento dela é que, já que Cristo voltará no último dia, que é quando acontecerá a ressurreição dos salvos e a condenação dos ímpios, esses santos que virão com o Senhor não poderiam ser os salvos, levados no arrebatamento, mas devem ser anjos. E para embasar o seu argumento, ela cita Lucas 9, 26, que diz assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Para mim, a explicação mais simples, e que não implica trocar santos ou acrescentar anjos, em Judas 1, 14 a 15, e também em Zacarias 14, 5, que fala da vinda do Senhor com todos os seus santos, a solução mais simples é que na vinda do Senhor, para reinar e depois para a grande batalha final do Armagedon, ele virá tanto com seus anjos como com seus santos. Vem todo mundo junto. Alterando, tirando ou acrescentando palavras ao texto bíblico é possível provar qualquer coisa, desde que é o que a autora tenta fazer aqui. O argumento seguinte não prova nada na lista dos argumentos irrefutáveis. O que vem a seguir não prova nada, porque certamente Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. E a passagem que ela menciona, evidentemente, não inclui arrebatamento, porque os vivos e mortos que serão julgados no final são apenas os perdidos, e não os salvos. Porque os salvos não serão julgados. A passagem que ela citou é esta: o seu objetivo não é assinalar os tempos proféticos, o objetivo da passagem. A passagem está ali para exortar Timóteo a pregar a palavra com urgência, diante da horrível expectativa que aguarda os perdidos, vivos e mortos. Diz assim Paulo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4, de 1 a 2. Se alguém perguntasse para Timóteo: Timóteo, você está falando tudo isso, mas você vai ser julgado no fim? Ah, não sei. Timóteo, como é que ele ia pregar então se não sabia se ia ser julgado entre os vivos e os mortos? Cristo foi julgado no nosso lugar. Cristo padeceu no nosso lugar. Cristo pagou pelos meus pecados naquela cruz. Que pecados sobraram para eu pagar depois no final? Como eu já mencionei, em João 5,24, mostra que aquele que crê em Cristo não entra em juízo, mas passou da morte para a vida no momento em que creu. Aí vem o próximo argumento irrefutável que ela fala, que é muito usado até pelos que tentam negar o arrebatamento, mas que só demonstra a ignorância daqueles que acham que na Bíblia só existe uma trombeta. Ela coloca a última trombeta de 1 Coríntios 15, 51 e 52, como sendo a trombeta, que é, na verdade, né, a última trombeta é a trombeta de Deus, em 1 Tessalonicenses 4,16, e que essas duas falam do arrebatamento e da ressurreição dos santos, mas ela coloca essas passagens como se fosse a mesma coisa da trombeta do sétimo anjo, de Apocalipse 10, 7 e Apocalipse 11, de 15 a 18, que é uma trombeta para anunciar o fim da grande tribulação e o início do reino de Cristo na terra. E ela também mistura com o rijo clamor de trombeta de Mateus 24, 39 a 31,
que fala dos anjos, é a trombeta para os anjos ajuntarem os judeus dos quatro cantos da terra. Apocalipse fala também de outras trombetas que soarão antes da sétima trombeta, todas elas anunciando juízos contra os habitantes da terra no tempo da grande tribulação. No argumento seguinte, ela demonstra mais uma vez total ignorância das Escrituras ao querer provar que a vinda de Cristo não será secreta ou invisível aos incrédulos no arrebatamento, mas ela usa a passagem que todo olho verá, em Apocalipse 1:7, e também com poder e grande glória, de Lucas 21:27, e também como relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, de Mateus 24:27. Para justificar isso, ela usa da passagem de Atos 1, de 10 a 11, na qual os anjos dizem aos discípulos: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Ela se esquece de um detalhe. A subida de Cristo às alturas foi diante de judeus, não da igreja, porque a igreja só viria a existir em Atos 2. E a sua descida à terra será também para judeus, como os anjos prometeram, assim ou do modo como, em Atos 1:11. E será no mesmo Monte das Oliveiras que o Senhor Jesus estava quando subiu, como fala em Zacarias 14:4, que será nesse monte que ele descerá e colocará seus pés sobre a terra. Mas para a igreja, o Senhor não desce até a terra, mas são os ressuscitados e arrebatados que sobem para encontrar o Senhor nos ares. O versículo é em Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor. Onde? No Monte das Oliveiras? Não, nos ares. Nos ares não vem até a terra no arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. O argumento final dela tenta provar que os salvos por Cristo da presente dispensação da igreja passarão pela grande tribulação. E para isso ela usa as passagens de Mateus 24, de 9 a 14 e Lucas 21, de 9 a 11. O versículo 13 de Mateus 24 diz assim, que aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E os versículos em Mateus 24, 22 e Marcos 13, 20, dizem que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Isso mostra claramente que o perseverar até o fim para ser salvo é para a salvação da vida natural, do corpo, para entrar vivo no reino milenial de Cristo na terra. Aquelas pessoas, elas vão ter que perseverar durante a tribulação. Os judeus vão precisar perseverar até o fim para poderem entrar a salvo ou vivos no reino de Cristo. A passagem inteira não está falando de arrebatamento em Mateus 24, mas ela está falando de morte, pois alguns serão tirados da terra, como foram os mortos nos dias de Noé. E o contrário da morte, para quem está vivo, é ser salvo da morte e conservar a sua carne, o seu corpo vivo. Outros versículos apontam ali em Mateus 24 claramente que trata-se da grande tribulação que atingirá principalmente o remanescente judeu fiel que habitará na terra de Israel no período após o arrebatamento. No período de 7 anos, ou no final do período de 7 anos, após o arrebatamento da igreja. E os detalhes deixam muito claros que a passagem está falando para judeus na Palestina ou na Judéia. Por exemplo, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Mateus 24, 16 e 20. Agora eu pergunto, que diferença faria para um cristão que mora no Piauí essa fuga acontecer no inverno ou no sábado? Eu me esqueci que a dona do site prega que os cristãos devem guardar o sábado, que o domingo é da besta, né? Tá. Mas mesmo assim, que diferença faria fugir no inverno para quem mora no Piauí? Se você quiser saber mais sobre o arrebatamento, entre no site respondi.com.br e faça uma busca pela palavra arrebatamento. Tem muitos textos lá. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando qual a diferença entre o arrebatamento e a vinda de Cristo para reinar sobre o mundo. E é de extrema importância entender a distinção
que existe nas Escrituras entre esses dois eventos, o arrebatamento e a vinda de Cristo. O arrebatamento não deve ser confundido com a vinda de Cristo. Embora o Senhor venha dos céus em ambas as ocasiões, o arrebatamento e a vinda de Cristo são eventos que diferem de forma distinta. Por exemplo, arrebatamento é quando o Senhor vem para os seus. João 14, 2 e 3. Vinda de Cristo é quando ele vem com os seus santos, que foram levados para a glória no arrebatamento. Judas 14, Zacarias 14, 5. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Já a vinda de Cristo não acontecerá até cerca de 7 anos após o arrebatamento. No arrebatamento, o Senhor vem secretamente, num piscar de olhos, como fala 1 Coríntios 15, 52. Já na sua vinda para reinar, ele vem publicamente e todo olho o verá. Apocalipse 1, 7. No arrebatamento, ele vem para libertar a igreja. 1 Tessalonicenses 1, 10. Na sua vinda para reinar, ele vem para libertar Israel. Salmo 6, de 1 a 4. No arrebatamento, ele vem nos ares para a sua igreja, porque ela é o seu povo celestial. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. Na sua vinda, ele volta à terra, para o lugar chamado Monte das Oliveiras, coloca os seus pés no chão, porque ali é Israel, e ele vem para o seu povo terreno. Zacarias 14, 4 e 5. No arrebatamento é o próprio Senhor quem reúne os seus santos. 1 Tessalonicenses 4, 15 e também 18, e 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Já na sua vinda, ele envia os seus anjos para reunir os eleitos de Israel, que são, se você encontra em Mateus 24, 30 e 31. No arrebatamento, ele leva os crentes para fora deste mundo e deixa para trás os ímpios. João 14, 2 e 3. Na sua vinda, os ímpios são tirados do mundo para julgamento, são tirados pela morte, e os crentes, aqueles que tiverem se convertido por meio do Evangelho do Reino, que será pregado durante a grande tribulação, estes são deixados na terra para desfrutar das bênçãos do milênio. Isso está em Mateus 13, 41 a 43 e Mateus 25, 41. No arrebatamento, ele vem para libertar os seus santos, a igreja, da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1, 10. Na sua vinda, ele vem para derramar a sua ira. Apocalipse 19, 15. No arrebatamento, ele vem como noivo para receber sua noiva, a igreja. Mateus 25, 6 a 10. E na sua vinda, ele vem como filho do homem em juízo sobre aqueles que o rejeitaram. Mateus 24, 27 a 28. No arrebatamento, ele vem como a estrela da manhã, que desponta pouco antes de raiar o dia. Apocalipse 22, 16. Na sua vinda, ele vem como o sol de justiça, que é o próprio raiar do dia. Malaquias 4, 2. No arrebatamento, ele vem sem quaisquer sinais, porque o cristão não anda por vista, ele anda por fé. Ele anda por fé, não precisa de sinais do cristão. 2 Coríntios 5, 7. Já a sua vinda será cercada de sinais, porque os judeus pedem sinais. Lucas 21, 11, também versículos 25 ao 27, e 1 Coríntios 1, 22. Nas Escrituras, nunca é feita referência ao arrebatamento como um ladrão de noite. Essa expressão se refere à vinda do Senhor para reinar. Você encontra em vários lugares essa expressão. 1 Tessalonicenses 5, 2, 2 Pedro 3, 10, Mateus 24, 43, Apocalipse 16, versículo 15. Num certo sentido, então, ocorrem 3 vindas de Cristo. A sua vinda para o que era seu, que foi a primeira vinda, João 1, 10, e versículo 11 também, Hebreus 10, 7, que é quando ele veio aqui, ao mundo, na forma humana. Aí vem a sua vinda para os que lhe pertencem, que é o arrebatamento, João 14, 2 a 3, 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. E aí tem então a sua vinda com os que lhe pertencem, que é a vinda de Cristo, conforme Judas, versículo 14. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando quem é que não irá no arrebatamento.
Mateus 24, o capítulo 24 de Mateus, trata do remanescente judeu que testemunhará durante a tribulação. O termo levado ali, que aparece nos versículos 40 e 41, nada tem a ver com o arrebatamento. Lembre-se sempre disso. O levado ali não é que foi levado para o céu, não. Muitos usam esses versículos como se fosse o arrebatamento, mas isso é tirar os versículos do contexto. O contexto é o assunto sobre o qual o Senhor vem se referindo antes, ou seja, ele vinha falando do dilúvio no versículo 39, e o dilúvio levou a todos. Como que o dilúvio levou a todos? Foi um ato judicial de Deus, foi a morte, ceifou vidas, levou a todos para a morte. Da mesma forma, quando Cristo vier para reinar no final da grande tribulação, a morte passará ceifando a muitos, levando muitos, tirando a vida dos que não poderão entrar no reino milenial de Cristo na terra. Somente os que ficarem vivos com esse corpo aqui, com esse corpo natural, entrarão no milênio, no reino de 1000 anos de Cristo na terra. Mas não serão cristãos como nós os conhecemos hoje. Serão judeus ou então gentios convertidos, que se converterão durante a tribulação e que nunca escutaram claramente o Evangelho antes. Eu devo chamar sua atenção para o fato de que Mateus 24,14 fala do Evangelho do Reino, não do Evangelho da Graça. Existem muitos que pensam que o Evangelho da Graça tem que ser pregado antes a todo mundo, para que Cristo volte. Não, não é isso. No momento em que o último eleito, antes da fundação do mundo, para fazer parte da igreja, for salvo, aí Cristo virá buscar os que são seus. Aí é o arrebatamento. Os santos celestiais. Aí cessa a pregação do Evangelho da Graça, que é pregado desde que Cristo foi rejeitado como rei. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Esse é o Evangelho da Graça que hoje nós pregamos. Arrependei-vos que o reino está próximo. Esse é o Evangelho do reino. Foi pregado por João Batista, pelos discípulos e pelo próprio Jesus, e voltará a ser pregado por um remanescente fiel de judeus que se converterá após o arrebatamento da igreja e será perseguido ferozmente por causa disso. A ideia de que alguns crentes menos espirituais ou menos maduros serão deixados para trás na tribulação é completamente falsa e cai por terra com apenas uma passagem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. 1 Tessalonicenses 2, de 11 a 12. Aqueles que ouviram o Evangelho e não creram, não terão segunda chance. O próprio Deus fará com que creiam na mentira do diabo. Sim. Os que fazem parte da igreja, porém, têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai ser tirado da terra quando Cristo vier. Toda a igreja será arrebatada, todos os salvos. Cristo não deixará um pedaço da igreja, um pedaço da sua noiva na terra. Hoje, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, ele nunca creu e não está salvo. Apocalipse 12 não fala da igreja, porque a igreja só aparece até o final do capítulo 3 e no final do livro também de Apocalipse, nas bodas do Cordeiro. Nesse meio tempo, como é no capítulo 12, Deus estará tratando com Israel, e a mulher ali, de que fala esse capítulo, é Israel, o varão é Cristo, aquele que há de reger com vara de ferro e que foi arrebatado para Deus, para o seu trono, quando ele morreu e ressuscitou. É isso que fala. Leia Apocalipse capítulo 12, em especial o versículo 5. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o arrebatamento da igreja será um evento audível e visível no mundo. O autor do artigo que você enviou, perguntando a respeito o que eu achava, ele mistura passagens que são dirigidas apenas à igreja com outras passagens que são dirigidas ao remanescente judeu, que se converterá depois do arrebatamento. Ele também utiliza de um artifício muito comum, que é fazer uma suposição e depois construir o seu argumento sobre a suposição, que pode não ser verdade. O objetivo dele é tentar provar que o arrebatamento não seria um evento secreto, como eu creio que é, mas que seria algo público, visível a todos os habitantes da terra. É este o caso quando diz que, abre aspas, o que ele diz, a sua vinda não é silenciosa como eles alegam, mas é audível, fecha aspas. Ele diz isso ao se referir à voz do arcanjo e à trombeta de Deus no arrebatamento. Porém, a própria continuação do argumento dele desfaz a sua suposição de que a vinda do Senhor no arrebatamento seria ouvida por todo mundo. Ele cita João 5,28, que diz o seguinte: vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos
ouvirão a sua voz e sairão. Mas aqui diz que os que estão nos túmulos ouvirão. Acaso o autor do artigo se considera capaz de ouvir o que Deus está dizendo nesse exato momento aos mortos? Se não fosse pela revelação de Jesus feita nos evangelhos, quem mais teria tido conhecimento do diálogo que aconteceu entre o rico e Abraão, que é uma figura de Deus, a respeito de Lázaro? Aquilo que chamam de parábola, não é uma parábola do rico e Lázaro, é um fato. O texto bíblico é um fato. Porque, primeiro, não diz que é parábola, e segundo, porque tem nome. As pessoas ali têm nome. O fato de Lázaro ser chamado pelo seu nome indica ter sido ele uma pessoa real. Afirmar que, pelo fato de existir no arrebatamento uma trombeta que vai tocar, que isso significaria então que será um evento audível e público, é desconhecer os princípios mais elementares até da física que rege o mundo material. Os sons só são audíveis para quem eles forem audíveis. Um dilema clássico é o seguinte: existe som na floresta quando uma folha cai e nenhum ser com aparelho auditivo está lá para escutar esse som? Ou existe cor quando não há olhos para identificá-la? O que nós conhecemos por som e por cor nada mais é do que uma interpretação gerada por nossos sentidos das vibrações em diferentes escalas do espectro. Se eu soar um apito para chamar cães, só os cães escutarão. O autor do artigo continua dizendo que a segunda vinda, abre aspas, a segunda vinda não será apenas audível e por isso contraditória à teoria do arrebatamento silencioso, como não será também em segredo, porém visível e pública. Em Apocalipse 1:7 a Bíblia diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Alguns ensinam que apenas aqueles que estão preparados o verão. Ele seria invisível para outros. No entanto, esse texto diz que aqueles que o traspassaram o verão. Esses certamente não eram os seus discípulos. Fecha aspas até aí. Mais uma vez, o autor faz a afirmação equivocada e ele mesmo dá a resposta que desmonta a sua afirmação, ao usar uma passagem que se refere à volta de Cristo no final da grande tribulação, quando ele virá para reinar. Os judeus foram os que o traspassaram. E isso faz parte do discurso de Pedro em Atos 2,36, quando ele diz: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse mesmo Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Também em Atos 4,10 diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Muito bem, os judeus, no final, efetivamente verão, sim, aqueles que eles, judeus, traspassaram. Aquele Jesus que eles, os judeus, traspassaram. Não serão as mesmas pessoas que o traspassaram, mas as que assumirão a identidade daquele povo naquele momento. O autor do artigo continua dizendo que, abre aspas, uma pergunta importante é onde está a passagem que diz que o chamado arrebatamento acontecerá 7 anos antes da segunda vinda? O resto da doutrina pré-milenarista do arrebatamento é tão cheia de enigmas com erros como esse, fecha aspas. Bem, não há na Bíblia alguma frase exatamente do tipo: o arrebatamento acontecerá 7 anos antes da segunda vinda. Não há. Mas um cristão desejoso de saber a vontade de Deus saberá buscar por indícios que falem da ordem desses acontecimentos. Por exemplo, eu te guardarei da hora da tentação ou da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, diz Apocalipse 3,10. O Senhor faz esta promessa à igreja, referindo-se à tribulação. O capítulo 4 de Apocalipse começa assim, versículo 1. Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Depois de que coisas que João está falando aí?
O que pode indicar essa voz de trombeta que João está mencionando aí? O que pode significar essa ordem? Sobe aqui, que João fala. Por que esse linguajar logo antes de começar a descrição dos eventos que são particulares da grande tribulação? A conta dos 7 anos é possível deduzir de Daniel 9, que indica que o templo seria reconstruído, o Messias seria tirado e a cidade e o templo seriam destruídos dentro de um período de 69 semanas de anos, restando então 1 semana de anos para os acontecimentos finais antes da vinda definitiva do Messias para reinar. Na metade dessa última semana de anos, de 7 anos, seria revelado o anticristo. Bom, nós já sabemos que o equivalente a 69 semanas já se passaram, até a retirada do Messias da terra e a destruição do templo e da cidade. Resta, portanto, 1 semana de anos, 7 anos, para se cumprir a profecia de Cristo vir para reinar. O autor do artigo confunde o arrebatamento com a segunda vinda de Cristo. Portanto, eu vou colar aqui um texto que traduzido o livro Acontecimentos Proféticos de Bruce Anstey, que ajuda a mostrar a diferença entre os dois eventos. Ele diz o seguinte: é de extrema importância entender a distinção que existe nas Escrituras entre o arrebatamento e a vinda de Cristo. O arrebatamento não deve ser confundido com a vinda de Cristo. Embora o Senhor venha do céu em ambas as ocasiões, o arrebatamento e a vinda de Cristo são eventos que claramente diferem um do outro. Arrebatamento é quando o Senhor vem para os seus santos. João 14, 2-3. Vinda de Cristo é quando ele vem com os seus santos, que foram arrebatados à glória no arrebatamento. Judas 14 e Lucas 14, versículo 5. Arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A vinda de Jesus, de Cristo, não acontecerá até cerca de 7 anos após o arrebatamento. No arrebatamento, o Senhor vem secretamente, num piscar de olhos, como fala 1 Coríntios 15, 52. Em sua vinda, ele vem publicamente, e todo olho o verá, como fala Apocalipse 1, 7. No arrebatamento, ele vem para libertar a igreja, 1 Tessalonicenses 1, 10. Na sua vinda, ele vem para libertar Israel, Salmo 6, de 1-4. No arrebatamento, ele vem nos ares para a sua igreja, pois é o seu povo celestial. 1 Tessalonicenses 4, 15-18. Em sua vinda, ele volta à terra, ao local chamado Monte das Oliveiras, para Israel, que é o seu povo terrenal. Zacarias 14, de 4-5. No arrebatamento, é o próprio Senhor quem reúne os seus santos. 1 Tessalonicenses 4, de 15-18 e 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Em sua vinda, ele envia os seus anjos para reunir os eleitos de Israel. Mateus 24, 30-31. No arrebatamento, ele leva os crentes para fora desse mundo, deixando para trás os ímpios. João 14, de 2-3. Em sua vinda, os ímpios são tirados do mundo para julgamento, e os crentes, aqueles que tiverem se convertido por meio do evangelho do reino, que será pregado durante a tribulação, são aqueles deixados para desfrutar de bênçãos na terra. Mateus 13, 41-43 e Mateus 25, 41. No arrebatamento, ele vem para libertar os seus santos, que é a igreja da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1, 10. Em sua vinda, ele vem para derramar a sua ira. Apocalipse 19, 15. No arrebatamento, ele vem como noivo para receber sua noiva, a igreja. Mateus 25, de 6-10. Em sua vinda, ele vem como filho do homem, em juízo sobre todos aqueles que o rejeitaram. Mateus 24, 27-28. No arrebatamento, ele vem como a estrela da manhã, que desponta pouco antes de raiar o dia. Apocalipse 22, 16. Em sua vinda, ele vem como o sol de justiça, que é o próprio raiar do dia. Malaquias 4, 2. No arrebatamento, ele vem sem quaisquer sinais, pois o cristão anda por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, 7. Já na sua vinda, esta será cercada de sinais, pois os judeus pedem sinais. Lucas 21, 11 e também 25-27 e 1 Coríntios 1, 22. Nas Escrituras, portanto, nunca é feita referência ao arrebatamento como ladrão de noite. Este termo refere-se à vinda do Senhor. E as passagens são 1 Tessalonicenses 5, 2, 2 Pedro 3, 10, Mateus 24, 43 e Apocalipse 16, 15 e Apocalipse 3, 3. Num certo sentido, há 3 vindas. Continua escrevendo então Bruce Anstey no seu livro.
a sua vinda para o que era seu, que é a primeira vinda, de João 1, 10 a 11 e Hebreus 10, 7, a sua vinda para os que lhe pertencem, que é o arrebatamento, João 14, 2 a 3, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18, ou também pode ser lido pelos que lhe pertencem, e a sua vinda com os que lhe pertencem, que é essa vinda de Cristo, Judas, versículo 14. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o arrebatamento da igreja aparece no Antigo Testamento. Não. O arrebatamento não aparece nas profecias do Antigo Testamento. É possível você utilizar figuras do arrebatamento, tiradas do Antigo Testamento, como Enoque, Elias, mas são apenas exemplos, não são a coisa em si. Enoque e Elias foram tirados do mundo por uma espécie de arrebatamento, mas não é o mesmo que acontecerá com a igreja, quando os mortos ressuscitarão dentre os mortos e os vivos, não todos os mortos, né? E os vivos serão transformados. Destes, Jesus é as primícias, ou seja, os primeiros frutos. Portanto, ele não poderia ter sido precedido por Enoque e Elias nessa condição. Se Enoque e Elias fossem um arrebatamento já, Cristo não seria. Cristo seria o terceiro, então. Não seria as primícias, não seria os primeiros frutos. Em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem no sentido de que já faleceram em Cristo, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Para você entender o arrebatamento, é preciso entender antes que a igreja não é Israel, mas que a igreja era um mistério ou segredo que não foi revelado a nenhum dos profetas do Antigo Testamento. Portanto, é preciso você entender que as profecias do Antigo Testamento nunca, absolutamente nunca falam da igreja. Talvez você encontre algumas bíblias aí que tem lá em Isaías, nos subtítulos, né, a glória da igreja ou alguma coisa assim, não tem nada a ver. Os subtítulos das bíblias foram colocados pelos editores, por isso diferentes edições têm diferentes subtítulos. Quando Israel rejeitou o seu Messias e Rei Jesus, a profecia dada no Antigo Testamento entrou num estado de suspense, como se fosse um relógio que Deus segurou o ponteiro, para aí Deus introduzir a época da igreja. Assim que a igreja for arrebatada, Deus vai soltar o ponteiro desse relógio profético, ele começa a bater de novo para cumprir a última semana de anos que foi profetizada por Daniel, em Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Ou seja, Deus estava revelando a Daniel ali que até que fosse tudo resolvido com respeito a Israel, até Cristo voltar para reinar, se passariam 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos. Mas esse tempo é dividido em 3 partes. Daniel 9:25, ele fala, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Essa é uma primeira parte. A ordem foi dada por Artaxerxes no ano 445 a.C. Até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. As 70 semanas aparecem divididas em 2 períodos, um de 7 semanas, que são 49 anos, outro de 62 semanas, que são 434 anos. Nas primeiras 7 semanas de 49 anos, Jerusalém foi reconstruída. Aí Daniel 9:26. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Aqui fala da morte do Messias. O Messias é Jesus,
que aconteceu 434 anos após a reconstrução de Jerusalém. E a profecia continua: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o seu santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Muito bem, esta é a destruição da cidade e do templo que aconteceu no ano 70 da era cristã. A cidade e o templo foram destruídos pelos romanos. E os romanos eram o povo do príncipe que há de vir. É uma alusão ao anticristo, que vai ter o seu poder sobre a Roma restaurada ou revivida. Daniel 9:27. E ele firmará uma aliança, esse príncipe que há de vir, firmará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Repare você que as 70 semanas de anos foram divididas em 7 semanas para a reconstrução da cidade, 62 semanas até o Messias ser tirado da terra, e finalmente mais uma semana de 7 anos, quando esse príncipe fará cessar o sacrifício e ocorrerá a consumação, ou seja, o cumprimento das coisas, o fim de todas as coisas, nesse período da terra. Se você fizer as contas, verá que são perfeitamente identificáveis na história as primeiras 7 semanas e a outra porção de 62 semanas. Mas você não encontra na história do mundo a última semana de anos, porque ela ainda não ocorreu. Entre a retirada do Messias e o dia de hoje, já se passaram mais de 2000 anos, que não aparecem no cálculo, porque era justamente o período em que Deus iria encaixar a sua igreja, ou o segredo, ou o mistério, que estava escondido da profecia dos profetas, que eram dirigidos a Israel, porque os profetas falavam para Israel das coisas que eram referentes a Israel. Eles não falavam da igreja, eles não sabiam nem o que era, e nunca falaram nada sobre a igreja nas profecias do Antigo Testamento. A retomada das tratativas com Israel só pode ocorrer se a igreja for tirada de cena, já que ela não tem nada a ver com Israel. E é isso que acontecerá no arrebatamento. Portanto, o arrebatamento já poderia acontecer a qualquer momento a partir do dia de Pentecostes, em Atos 2, já que não existia nada que precisasse se cumprir profeticamente entre a retirada do Messias e o início da última semana. No final da última semana de anos, Cristo vem para reinar e traz consigo justamente aqueles que foram arrebatados. 1 Tessalonicenses 3,13 diz: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Para que todos os seus santos participem dessa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para reinar, obviamente eles precisam estar no céu antes que isso aconteça. Quando Nimrod fundou, Babel e aquelas cidades ali na Babilônia, e também fundou Nínive, ali na região da Assíria. Assim surgiram, através de Nimrod, o governo humano, já num princípio de desafio a Deus, de oposição a Deus, dizer para o homem que o homem não precisa de Deus, o homem pode viver independentemente de Deus. Então, esse é o governo humano em oposição a Deus, que esse ambiente de oposição a Deus vai se encrudescer, vai ficar cada vez mais forte no final dos tempos. Vocês conhecem um tal de marxismo? Conhecem não? Conhece um pouco, né? Um pouco. Vocês sabem que o marxismo, para a tomada de poder de um país, tem que estar sobre 3 pilares. Ele tem que derrubar o conceito de Deus, do homem. O segundo pilar, derrubar o pilar da família. E terceira é derrubar o pilar da propriedade privada. Não sei se vocês sabem disso. Então toda a luta do proletariado é para derrubar, não tem Deus. Por isso que toda ditadura marxista, o ditador, ele é o Deus. Não tem conceito de Deus. Família? Não. A família é menos importante. Primeiro é o Estado. Em terceiro lugar, você não tem mais o que é seu. Tudo é comum. Por isso que o nome é comunista. Tudo é comum. Então fica mais fácil de quem está no poder
de controlar tudo. Irmãos, isso não foi inventado por Marx, não. Foi inventado por Nimrod, já 150 anos depois do dilúvio. Assim, os homens caíram nessa conversa lá e pararam de temer a Deus. Aí o ápice desse conceito é levantar uma torre de Babel. E quando eles levantaram uma torre de Babel, a intenção era o quê? Eu não tenho tempo de ler Gênesis 11 com vocês. Qual era a intenção? Era que o topo da torre chegasse até o céu. O que significa isso? É um desafio a Deus. É desafio ao céu. Nós não precisamos do céu. Nós não precisamos de Deus. O homem pode substituir a Deus. Vocês entendem isso ou não? Porque é impossível, eu sou engenheiro civil. É impossível o homem construir uma construção que atinja o céu. É impossível. Nós temos os arranha-céus. Vai ser no máximo quantos metros? Né? 300 metros? Não passa muito mais do que isso. Mas a intenção era desafiar a Deus. Dizer, nós não precisamos de Deus. Nós mesmos vamos ser donos do nosso próprio nariz. E eles passaram a não mais fazer a vontade de Deus, passaram a busca do próprio homem, da vontade do homem fazer segundo os interesses do homem. Né? Esse é o Nimrod e a Síria. E Nimrod se transformará em anticristo. E a Síria se transformará no futuro Império Romano, que dominará com os seus exércitos, lutarão contra o povo de Israel. E nós vamos descer do céu para pisar o lagar da ira de Deus. Deus está convocando você. É para essa formação militar. Deus está precisando de você, e principalmente vocês jovens, vocês serão um presente do céu, a bênção do céu para Deus. Né? Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Essa estátua representa exatamente o governo humano em oposição a Deus. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Queridos irmãos, você que se apresentou voluntariamente, você se sentiu honrado em se consagrar para a sua guerra, para a guerra do Senhor. E você que é o jovem, que foi dado de presente para Deus no seio da aurora, quando despontou, está despontando a hora, Deus despertou vocês jovens, vocês foram dados para Cristo também, esse exército de jovens santos. Isso tudo, sabe, é para quê? Para que juntamente com Cristo, vocês virão juntamente com Cristo como essa pedra. Você sabia disso ou não? Nós vamos fazer parte dessa pedra juntamente com Cristo. Essa pedra, olha aqui, ó. Essa pedra, né, foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Os reinos desse mundo vão desaparecer. Hoje parecem tão poderosos, hoje parecem tão valentes. Eles podem falar palavras, né? Falam grosso contra Deus, tal. Mas, queridos irmãos, todas essas nações serão esmiuçadas. Por quem? Por Cristo, juntamente conosco. Quem se habilita? Quem voluntariamente se apresenta? Quem quer fazer parte das gotas do orvalho da aurora? Você vai participar disso. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e que encheu toda a terra. E essa grande montanha é o reino de Deus. Esse é o sonho, também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, o rei dos reis, ao quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, né? Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aleluia!
Então, eu me sinto muito honrado para poder participar dessa coisa gloriosa. Isso vai terminar em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Queridos irmãos, quer fazer parte disso? Eu me sinto honrado. Me sinto honrado em Deus me convocar. Me sinto honrado Deus me admitir para fazer parte, né, desse processo. Mas, irmãos, nós ainda vamos viver, queridos irmãos, vamos viver para o Senhor, esperando a volta do Senhor. Vamos viver uma vida de justiça, vamos viver uma vida de realidade, né? Ouvindo a palavra profética, praticando a palavra profética, sendo obedientes a Ele. Queridos irmãos, nós vamos ser esses vencedores, lutando pelo seu reino, e quando chega no momento de arrebatamento, nós vamos ser arrebatados. Quando formos arrebatados, vamos para o céu, e lá no céu, onde está Sião, o Sião celestial está lá no céu, é de lá que nós vamos nos juntar com Cristo nas bodas do Cordeiro. Quando eu e você, queridos irmãos, vivemos aqui na terra, lutando pelo reino do Senhor, vivendo num estado de vencedor. Eu posso não ter chegado ainda no estágio de maturidade total, mas eu posso, a partir de agora, ser aquele que se sente honrado por Deus me chamar, me convocar para essa última guerra, para terminar com os reinos desse mundo. Eu me sinto muito honrado, eu quero viver para o Senhor, apesar de todas as minhas fraquezas. Não importa, mas eu quero viver para o Senhor. Queridos irmãos, vocês serão vencedores. Vocês vão ser arrebatados. E quando Deus nos arrebatar, Ele vai nos arrebatar para o Sião do céu. Tanto é que os 144 mil de Apocalipse 14 estarão juntamente com o Cordeiro de pé no Monte Sião. No céu, não é aqui na terra, tá? E ali, queridos irmãos, no final da grande tribulação, né, antes da guerra, antes da última guerra, Deus precisa fazer uma coisa, porque Cristo sozinho não faz. Então Deus preparou a igreja, Deus preparou os jovens, para quê? Para se unirem a Cristo no casamento. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Chegou a hora, chegou a hora. Aí, versículo 7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. A esposa está pronta, né? E essa igreja que vai se casar com Cristo não é composta, aqui em Apocalipse 19, não é composta de todos os santos. Ela é representada pelos vencedores. Então, ao mesmo tempo que você se sente honrado em Deus te convocar para essa guerra, e você se apresenta com toda a honra, voluntariamente para isso, e você é um jovem que está participando, né, dos exércitos de jovens santos também, né, você vai fazer parte dessa igreja gloriosa que estará pronta para casar-se com Cristo, e descrito em Efésios capítulo 5. Né? Então, pois lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esses vivem, né, conforme a palavra profética. Eles vivem a realidade da palavra. Eles não falam uma coisa, vivem outra coisa. Não, eles têm um vestido de linho finíssimo, resplandecente e puro. Com esse casamento, irmãos, eu não sei se que Deus possa revelar para você. O que quer dizer assim? O presente que Deus deu, né? O trabalho que Deus fez é com a igreja do Espírito. E essa igreja, né, dos vencedores estará pronta, gloriosa, para casar-se com Cristo, para se unir a Cristo. E dessa união é que resulta a possibilidade de Deus dar as nações para Cristo. Não sei se você me entende. Porque dessa união é que Cristo ganha o cetro do seu poder. É dessa união é que Cristo estará pronto para liderar como um grande general na última batalha. Aí vem no versículo 11: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, agora estão no céu.
Eu e você estaremos no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí então reunirá todo exército, então Cristo em nós derrotaremos o anticristo, falso profeta e seus exércitos. E ali, né, o versículo 20, mas a besta, que é anticristo, foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Você quer fazer parte? E eu quero fazer parte. Aí acabará de vez os reinos desse mundo que lutam, que se opõem a Deus e ao povo de Deus. Mas Satanás será preso. Ele vai ser preso durante 1000 anos. Só que nesses 1000 anos nós vamos reinar com Cristo. Versículo 6 do capítulo 20, né? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele, o quê? Os 1000 anos.